Alô, alô? Bom, boa noite, pessoal. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu estou com um problema técnico aqui no vídeo. Esse nosso computador, ele sofreu uma queda e foi para conserto. Eu testei e agora não está abrindo mais o vídeo, né? Então, eu queria saber de vocês se pelo menos o áudio está passando. Porque quanto ao vídeo também não há muita necessidade, porque eu consigo passar a aula, compartilhar a aula, não precisaria me ver, né? Então, por gentileza, se vocês estiverem ouvindo bem, me deem um ok aqui. Ah, já aqui. Tereza, Rosângela, o som está bom. Então, nós vamos começar sem o meu vídeo, ok? Como interessante a aula e não eu, então acredito que não vamos ter nenhum tipo de problema, ok? Muito bem, eu vou compartilhar aqui a tela da, da aula com vocês, faremos a prece inicial, né? E vamos dar início ao nosso estudo. Muito bem. Muito bem, meus amigos. Qualquer problema que tiverem, por gentileza, me passem informação aqui, ok? No bate-papo. Até agora, deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo aqui, mas me parece que está tudo ok. Tá ótimo aqui, né? Tá perfeito. Esdras,
Maria Muzelei, tá tudo bem. Então vamos dar início aqui. Muito bem. Então hoje, antes de iniciarmos, vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecer a Deus, nosso Pai, vamos fechar os nossos olhos, a Jesus, nosso Mestre, e agradecer por mais uma vez estarmos aqui juntos, em momentos de paz, de luz, de aprendizado, de reflexão, né? Que possamos, nesse pouco momento que estamos juntos, também estarmos juntos, um pouquinho mais juntos de Jesus, em seus pensamentos. Meu bom Deus, pedimos apenas as suas bênçãos, a sua proteção e a sua permissão para podermos dar início a mais um estudo, a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja. Muito bem, então vamos dar continuidade ao estudo Ensinamentos de Jesus. Estamos na nossa 7ª aula, né? Nossa 7ª aula, na qual nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Sim, a transfiguração é aquele momento, né, onde Jesus ele sobe a um monte junto de 3 dos seus discípulos e ele sofre uma transfiguração, aparecendo ao seu lado Moisés e Elias, né? Essa é a transfiguração do Cristo. Mas nós vamos um pouquinho mais além para falar desse episódio, né? Foi feita uma pergunta para Emmanuel no livro O Consolador, pergunta 310, e vamos aproveitar esta pergunta. Quando foi questionado a Emmanuel o seguinte: a transfiguração do Senhor, lá no alto do monte, é também um símbolo para a humanidade? Hoje, o que significa para a humanidade a transfiguração do Senhor? Aquele fenômeno mediúnico que aconteceu há 2000 anos atrás, será que é um ensinamento? Será que simplesmente Cristo quis mostrar Moisés e Elias? Ou o que estava por trás daquela transfiguração e daquela vontade de Jesus? Então, mais uma vez, eu coloco aqui. Jesus, em todos os seus atos, atitudes e falas, ele não deve ser questionado por que ele fez isso. A pergunta é: o que Jesus quis nos ensinar? Por isso que foi feita esta pergunta de uma forma muito inteligente. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Obviamente que a resposta vai ser sim. Mas por quê? É isso que nós vamos estudar e refletir hoje aqui nesses 40 minutos. Muito bem. Como eu disse, a transfiguração de Jesus aconteceu no alto do monte. Então estavam ali 3 dos seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João. Está aqui, ó, Pedro, Tiago e João e Jesus. Quando de repente eles vislumbram, né, uma névoa, né? E nessa névoa surge a figura de Moisés e de Elias. Muito bem, o que será que isso significa? Primeiro vamos ao texto evangélico. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 cabaninhas, né? Uma para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o.
E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Pois bem, vamos, de uma forma bem delicada, destrinchar, né, esse texto evangélico. Primeiro, vamos entender o que está escrito nesse texto. Então, ele conta exatamente aquela transfiguração, aquela mudança que aconteceu no alto do monte, onde estava Jesus e de repente aparece ao seu lado quem? Moisés de um lado, Elias do outro. Isso assusta os discípulos, né? Como é contado por Tiago, né? Que estava lá presente, ele conta que o rosto de Jesus ficou como o sol, ficou com uma luz, praticamente a figura de Jesus sumiu, né? Ficou brilhante como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. É como se ele estivesse sendo coberto por uma névoa. E ali, de repente, aparecem as pessoas de Moisés e Elias conversando com ele, mas tudo de uma forma muito rápida, né? Foi tão verdadeiro aquilo que Pedro imaginou que eles estivessem ali encarnados. Falou, mestre, não quer que eu monte aqui uma cabaninha para os três passarem a noite, né? Ele nem se apercebeu que eles haviam desencarnado há muito tempo, de tão verdadeiro que era, né? É como se tivessem duas pessoas ali encarnadas, e não era. Eu vou explicar melhor isso para vocês. E de repente, quando Pedro fala isso, sai da nuvem, né? Como se fosse uma névoa, sai uma voz, talvez de um espírito superior, dizendo: Esse aqui é o Filho amado, em que me comprazo, dizendo: Esse daqui é Jesus, escutai-o, né? E os discípulos, eles se ajoelharam e colocaram a mão por sobre o rosto com medo, e Jesus se aproximou e disse: Calma, não tenha medo, levanta, não tenha medo. E quando eles abriram os olhos novamente, pronto, só estava ali Jesus. Mas ele deu uma ordenação. Ele falou: Não quero que ninguém saiba disso, até que o homem seja ressuscitado dos mortos. Quer dizer, só é para vocês falarem sobre esse fato após a minha crucificação. Ou melhor, após o terceiro dia, quando ele retornou, né? E ele disse que eu esteja ressuscitado dos mortos, quando ter a minha aparição após o terceiro dia. Bom, eles não entenderam e foram embora, tá certo? Bom, aí agora vem Emmanuel e faz uma pergunta. Será que essa transfiguração de Jesus tem algo a ver com os dias de hoje? É um símbolo para a humanidade? O que Jesus quis nos ensinar com esse momento tão breve, mas tão importante? Ah, daí a gente tira um livro, meus amigos. Tira um grande aprendizado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, vamos para algumas explicações, considerações. Bom, então eu coloquei aqui que a transfiguração do Cristo é uma das mais belas cenas narradas no Evangelho, que, segundo a tradição, aconteceu exatamente 40 dias antes da sua o quê? Crucificação. É um fenômeno claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base o quê? As alterações ocorridas nas propriedades do perispírito, as quais se refletem no corpo físico automaticamente. Ou seja, aquilo que aconteceu ali é um fenômeno mediúnico. Aquilo é mediunidade que todos nós temos. Obviamente que Jesus tinha uma mediunidade muito mais aflorada. Uma mediunidade explicada pela ciência que existe hoje,
mas num percentual, né, assim, de realização muito acima daquilo que nós podemos compreender, entender ou fazer. Assim como a mediunidade do Chico era, assim, altamente, né, aflorada, a de Jesus, então, meu Deus, era algo assim, era uma energia muito forte, né? Então, e ocorreu essa transfiguração, que nada mais é do que uma alteração no perispírito. Então, houve uma alteração no perispírito do Cristo, do Jesus, né? Então, essa transfiguração, através da energia daqueles que ali estavam, obviamente que também adentra aí a mediunidade dos discípulos. Eles também doaram, né, um material perispirítico, né, para que aquilo pudesse o quê? Acontecer. Então, todas as vezes que ocorre um fenômeno, né, de materialização, haja necessidade de existirem seres encarnados que doam o quê? Que possam doar os seus fluidos, para que aquele tipo, né, de mediunidade, de, digamos assim, de efeito físico, possa ocorrer. Isso acontece no perispírito. Lembrando que nós temos espírito, perispírito e matéria. Perispírito, né, é uma qualidade do espírito, né? É algo que existe ao redor, né, do espírito, numa consistência diferente, mas ele é material, digamos semi-material. Mas ele é mais material do que espírito. Mas ele acompanha o espírito onde quer que ele esteja. E a matéria, que é o que nós temos e que fica no momento do nosso desencarne. Então, quando a gente desencarna, fica a matéria e vai embora o quê? O espírito com o perispírito. Um dia nós vamos dar uma aulinha melhor sobre tudo isso, e não dá tempo de nós entrarmos em muitos detalhes. Muito bem, sabemos então que é uma alteração no perispírito. Então, nas transfigurações, isso está na Gênese, né? Kardec nos explica. Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito, que se refletem aonde? No corpo físico. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica dos nossos fluidos. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, daquele que está encarnado. No caso, no corpo de Jesus. Então, o perispírito de Jesus, ele se modificou e deu margem para que ali aparecessem quem? Elias e Moisés, ok? Então, é uma alteração fluídica que acontece no corpo do ser encarnado, no seu perispírito, ok? E a transfiguração é o quê? É um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Então, é nesse momento que a aparência de um ser jovem pode se transformar numa pessoa mais velha, a aparência de um homem pode se transformar numa mulher. Por quê? É como se aparecesse uma nuvem, né? Não que sumisse a nossa aparência, não. O nosso perispírito eflui, forma-se na nossa frente é como se fosse uma máscara, né, fluídica do nosso perispírito, como se fosse uma névoa, e a partir dessa névoa manifesta-se o quê? O perispírito do ser desencarnado, porque é o espírito mais o perispírito. Mas Jesus tinha uma mediunidade tão elevada que já apareceu 2 de uma vez só, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham compreendido pelo menos o que seja essa transfiguração através do conceito e da ordenação aqui de Kardec. Muito bem. Vamos fazer uma breve interpretação desse texto evangélico, para que a gente possa compreender. Primeiro, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranhas condições da humanidade, e que,
se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Quer dizer, tudo aquilo que Cristo fez do ponto de vista mediúnico faz parte da ciência. Não é estranho aquilo que hoje todos nós podemos fazer, em menor intensidade, sem dúvida alguma, mas está na ordem da natureza. O que aconteceu ali foi um fenômeno mediúnico chamado transfiguração, ok? Que nada mais é do que uma mudança no perispírito de um ser encarnado, né, na qual pode mudar a sua forma, se apresentar um outro espírito ou mudar a sua feição, ok? Segundo, o exuberante fenômeno mediúnico que trouxera de além da morte os ilustres líderes da raça Moisés e Elias deveria ficar ignorado pelas massas, que não o podiam compreender. Somente as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que, ali, Moisés revogava, olha que interessante, que percepção. Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade, ora, tornada real. Então, e olha que ensinamento bonito. Primeiro, as pessoas que estavam ali não tinham condições ainda de compreender aquilo. Tanto que Jesus pediu, né? Jesus pediu para que eles não falassem nada até que ele voltasse no terceiro dia, ressuscitado. Foram as palavras de Jesus. Pois bem, todos nós sabemos que Moisés, ele proibiu, né? Ele proibiu lá atrás, quando ele estava encarnado, né, que se trabalhasse com os mortos. Ele proibiu que os vivos falassem com os mortos. Esse é um ponto que muitos de outras religiões tentam pegar a religião católica, que nós falamos com os mortos, né? Que os espíritas, eles desrespeitam uma ordenação divina. Não, isso foi lá atrás. Moisés precisou fazer isso, por quê? Porque naquela época eles, né, se utilizavam da mediunidade de uma forma negativa. Então eles se comunicavam com os mortos para bruxarias, eles se comunicavam com os mortos para matança, eles se comunicavam com os mortos para fazer oferendas de animais e até mesmo de pessoas. Então, Moisés foi e falou, está proibido. Dentro da lei mosaica está proibido a comunicação com os mortos. Como quem querendo dizer, no atual estágio evolutivo de vocês, é melhor vocês não mexerem com isso, porque vocês não sabem o que estão fazendo. Assim como crianças, por enquanto, estão proibidos. Quando forem maiores, atingirem a maioridade, aí sim, vocês vão poder executar determinadas tarefas. Como, por exemplo, tirar uma carta, guiar um carro. Como criança, vocês não têm condições de fazer isso. Então, como crianças, vocês não sabem trabalhar com aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Agora não é a hora. Mais para frente, lá na frente, vocês vão poder fazê-lo. Ok? Então, e vem Moisés. Então, Moisés demonstra, né? Através desta aparição, é como se ele estivesse o quê? Revogando a sua proibição. Se ele mesmo apareceu após a sua morte. Olha que interessante, né? Terceiro, a lição da ressurreição também estava sendo transmitida. Assim, quando Jesus fosse crucificado, esses apóstolos recordariam da cena da transfiguração e não perderiam a fé. Então, ficou como mais um ensinamento. Ressurreição, naquela época, eles entendiam como reencarnação. Então, a lição da ressurreição também estava sendo transmitida. Como Jesus, naquela época, lá na frente, iria voltar, então os discípulos, eles recordariam dessa cena da transfiguração e não perderiam a fé. Então, eles iriam acreditar que realmente era Jesus, por quê? Antes, Jesus havia também trazido à tona
dois homens, né, muito importantes dentro de tudo isso, Moisés e Elias. Então, facilitaria o entendimento dos apóstolos quando Jesus aparecesse no terceiro dia, como foi o que aconteceu, né? 4. Foi tão real a materialização dos dois profetas ao lado de Jesus que Pedro pede permissão para levantar os tabernáculos, levantar aquela tabernáculo que ele disse seria o quê? Uma cabaninha, né, para se passar a noite, um para cada um. Bom, esta ideia foi afastada não só pela impossibilidade de executá-la, como também porque Jesus quer que, olha que interessante, seu tabernáculo seja o nosso próprio coração, purificado pela fiel observância de seus ensinamentos. Como querendo dizer, Pedro, não precisa criar um tabernáculo físico. O que eu quero de vocês é que vocês tenham dentro do próprio coração um local para guardar Jesus, Moisés, Elias, esses grandes espíritos, né, que estiveram presentes dentro de nós. E o próprio Jesus, o próprio Deus, né? Onde que eles devem ser guardados? Onde que eles devem dormir? Dentro dos nossos corações, pela fiel observância dos seus ensinamentos. Olha que interessante, né? Por isso que é importante a gente estudar, ler. Emmanuel, ele é fantástico. Ele faz de um suco de uva concentrado copos e copos e copos de suco, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses benfeitores espirituais ao nosso lado. E agradecemos muito ao Chico, né? Se não fosse ele, talvez esses espíritos não tivessem trazido tantas mensagens bonitas, né? Lindas, né? Que nos transmitem assim e fazem com que a gente reflita sobre tudo isso, né? Sobre a nossa vida, né? 5. Mais um efeito físico acontece no alto do monte, onde se encontravam reunidos Jesus, 3 apóstolos e 2 espíritos desencarnados. Tá certo? Além disso, o fenômeno de voz direta, vinda do interior de uma nuvem luminosa, também materializada. Lembram quando veio uma voz e falou: "Este é o meu filho amado"? Este fenômeno chama-se voz direta. Nós falamos sobre tudo isso quando fizemos um curso sobre mediunidade. Isso é um efeito físico, chama-se voz direta. Então, não é necessário a presença de um espírito, apenas nós escutamos essa voz. De onde parte essa voz? O que o plano espiritual faz? Ele cria, né, um órgão, né, de fonética, né, como se fosse uma boca para poder sair a voz. Só que isso do ponto de vista espiritual, perispirítico, né? Então ele cria um órgão para que essa voz possa sair. Não que a gente visualize essa boca falando, não. Eu estou falando isso do ponto de vista espiritual, isso não é visto, mas é como se criasse um órgão de fonação para que essa voz possa ser ouvida. Isso chama-se fenômeno de voz direta. Aonde que nós também observamos isso? Observamos isso também naquele fenômeno quando Moisés recebeu a ordenação dos 10 mandamentos. Então, ele escutou uma voz, voz direta, para que pudesse, o quê? Seguir a ordenação do plano maior, dos espíritos superiores. Olha, isso daqui também é interessante. E passa desapercebido por muitos espíritos. Então, um outro fenômeno mediúnico que aconteceu naquele momento, além da transfiguração. Vamos correr um pouquinho aqui, gente, temos 10 minutinhos. 6. Jesus pedia a seus discípulos que guardassem sigilo. Por quê? Por causa da incompreensão dos homens da época, os quais ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia ou ensinava. Se os discípulos descessem daquele monte e começassem a contar aquilo, isso ia ser motivo de chacota, de risadas. Não. Então Jesus pediu: espere o meu desencarne. Quando o homem voltar, na sua ressurreição, 3 dias após, aí sim,
vocês contem. Será mais uma forma de provar que era o próprio Cristo. Então, era Jesus preparando os seus discípulos para o futuro, a sua volta, né? Bom, então, na conclusão desse roteiro, repetimos com Emmanuel. Aí vem a resposta de Emmanuel. Lembra que foi feita uma pergunta? Se a transfiguração de Jesus tem o quê? Uma simbologia com a humanidade hoje. Olha o que Emmanuel nos fala. Resposta. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. Então, somos nós que muitas vezes não compreendemos aquilo que está escrito. Mas tudo que parte de Deus, de Cristo, tem um significado divino. Cabe a nós estudarmos para podermos buscar essa significação e refletirmos sobre esse grande ensinamento, principalmente quando nós falamos de Jesus. E ele continua, e no Tabor contemplamos a grande lição. Foi no Monte Tabor que isso aconteceu. Contemplamos a grande lição. Que lição é essa? De que o homem deve viver sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem. O que ele quer dizer? Que nós, como seres encarnados, devemos lembrar que nós pertencemos a um outro mundo, que é o mundo espiritual. Porque antes de sermos seres encarnados, nós somos espíritos. Primeiro é criado o nosso espírito, para depois adentrarmos no corpo e participarmos da nossa primeira encarnação. Então, nós partimos do mundo espiritual e para o mundo espiritual um dia retornaremos de uma forma definitiva. No momento em que nos tornarmos espíritos puros. Então, por que nós encarnamos e desencarnamos? Porque nós estamos em aprendizado. Enquanto nós, aqui, necessitarmos do perdão, ou termos que perdoar, ou não tivermos ainda aprendido todas as lições do Cristo, nós vamos ter que retornar. Enquanto não ficar um centavo a ser pago, nós vamos continuar o nosso processo de reencarnação. Desencarne e reencarne. É justamente o que? As palavras que estão no túmulo de Kardec. Nascer, renascer, morrer de novo, e aí por diante. Então, o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos, sim, possuir, podemos ter tudo, mas devemos dar o real valor à matéria. Então, nós podemos ter nossa casa, nosso carro, o melhor casa, o melhor carro, mas dando a esse melhor carro, a nossa melhor casa, o seu devido valor. Ok? Então, a gente passa a entender com esses ensinamentos que ser rico não é pecado, assim como ser pobre não é virtude. Que o importante é saber ser rico, o importante é saber ser pobre. Mais importante do que tudo isso é não ser possuído por aquilo que você tem de matéria. Não ser possuído pelo ouro. Isso significa que você pode ter tudo sem ser possuído por nada daquilo que você tem. Assim como você pode não ter nada e ser possuído até por esse nada que você não tem. Então, a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, se são germes que dormitam no coração esse ensinamento, então está na hora de nós fazê-los acordar.
para que isso de uma vez por todas se manifeste aonde? Na nossa vida. Que a gente passe a viver verdadeiramente de olhos abertos, não o sono gostoso da vida. Porque quanto mais nós estivermos presos à nossa matéria, mesmo sem tê-la, nós vamos sofrer no momento que nós a perdermos. Quanto menos nós nos desmaterializarmos, mesmo possuindo tudo, menor vai ser o quê? O nosso sofrimento. Quanto mais nós valorizamos a nossa matéria, mais nós estamos escravizados. Por isso que quando Emmanuel, André Luiz, ele fala que nós estamos presos, presos a nós mesmos, aos nossos velhos costumes, à cristalização do nosso perispírito no passado. Uma das coisas mais difíceis da nossa vida é o quê? Nós nos se desvencilharmos dos velhos costumes. Tantas vezes a gente tem algumas coisas na vida, mas é tão difícil o desapego, né? E esse desapego, ele é necessário para que possamos nos libertar de quem? Das nossas consciências, do nosso próprio coração. Por isso que na introdução de um dos livros, Kardec diz que o Espiritismo não é simplesmente o consolador prometido, mas um movimento libertador de consciências e corações. Ou seja, nos liberta de nós mesmos. Olha que ensinamento bonito, eu achei muito interessante. Então, daqui para frente, hoje, nós vamos olhar com outros olhos para a transfiguração de Jesus. Ok? Então, essa foi a nossa 7ª aula. A semana que vem, nós vamos falar a respeito de uma afirmativa acerca de Jesus. Não tendo Deus querido o sacrifício, nem oblata, lhe formou um corpo? É uma pergunta. Parece que não tem muito significado se nós passássemos por uma frase como essa na nossa Bíblia, no Evangelho, não é verdade? Mas vocês vão ver como tem um grande ensinamento por trás destas palavras. Tá bom? Gente, então eu agradeço muito a todos. Está faltando aqui 1,5 minutos para nós encerrarmos, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Estamos aqui ó, com 21 participantes, isso é excelente. Excelente para um grupo de estudo numa segunda-feira. Nossa, que Deus abençoe a todos nós, né? Por esse esforço que estamos fazendo pelo aprendizado. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esses momentos, pela intuição de estarmos todos aqui unidos. Que Jesus possa estar presente em todos os nossos corações. Que assim seja, meu Senhor. Obrigado mais uma vez por permitir que estejamos aqui unidos em Teu nome. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, que todos vocês tenham uma excelente noite. Que possamos refletir sobre esse ensinamento, que possamos refletir sobre a desmaterialização em vivo da nossa vida, mas de uma forma concreta, objetiva. Então, que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Um beijo aí no coração de todos. Que assim seja.